No sistema privado de saúde, todas as vezes que o tema reajuste de plano de saúde entra no debate, ele fica mais acalorado, com discursos de toda ordem, do ideológico até o racional. Mas você precisa basear a sua avaliação desse assunto naquilo que manda a regra. Eu costumo dizer sempre, mercado de saúde privado é regulado, não é concedido, é de livre adesão, ninguém é obrigado a ter um plano de saúde. Você contratualiza um plano de saúde de forma suplementar para poder ficar livre das vulnerabilidades da função pública. Você contratualiza um plano de saúde prevendo o risco do adoecimento. Plano de saúde é sinônimo de seguro. Seguro que vai dar cobertura se você adoecer. O objeto aqui é o adoecimento. Assim como perdas e danos do seu veículo, roubo, assim como seguro de vida e outros tantos seguros do mercado. O plano de saúde é um seguro que você faz para se antecipar, para já prever o custo do adoecimento e a garantia de que você vai ter acesso. Baseado num contrato. As operadoras fazem com você um contrato no qual estão previstas todas as condições gerais de utilização, de pagamento financeiro, etc., incluindo o reajuste. Às vezes eu fico ouvindo pessoas debaterem sobre o assunto que ainda sequer leram o contrato, esquecendo que lá estão todos os seus direitos e deveres da operadora. Como funciona o reajuste? Eu quero me referir aqui a plano coletivo empresarial, já que o plano individual familiar, quem define o reajuste anual é a ANS, Agência Nacional de Saúde. É ela que define o indicador máximo do mercado para aquele ano, o índice. Eu tenho basicamente dois requisitos de correção de planos de saúde, de reajuste de plano de saúde, seja adesão, seja coletivo empresarial. O primeiro indicador é o reajuste por faixa etária. Eu tenho 10 faixas etárias, né? Começa com 0 a 18 anos e vai até acima de 59. Para cada faixa etária dessas 10, eu tenho um percentual estabelecido de reajuste anual. Cada vez que uma pessoa faz aniversário, se ela mudar da faixa, ela vai ter aplicado o reajuste. O segundo critério de reajuste é o índice de sinistro meta estabelecido no contrato, somado ao indicador econômico daquele período. A operadora normalmente estabelece no seu contrato, no plano coletivo empresarial, o indicador do sinistro meta, geralmente que fica entre 70% e 75%. Toda vez que esse sinistro, que é o resultado entre contraprestação, mensalidade, mais despesa assistencial, toda vez que esse sinistro fica acima de 75%, a diferença entra numa equação que vai ser apresentada pela operadora, a soma entre o indicador econômico mais uma conta realizada com a diferença do percentual do sinistro meta. Portanto, aqui fica a pergunta para a operadora e para o contratante empresarial, para você que é gestor de RH. A sua operadora tem lhe encaminhado mensalmente o suporte necessário para fazer a gestão do risco de utilização, o risco assistencial? Se a sua operadora não lhe oferece esse tipo de suporte para fazer a gestão, e não basta apresentar o índice a cada 3 meses, é preciso discutir isso mensalmente, para ir se antecipando, para ir tomando as medidas necessárias para que não aconteça no trimestre seguinte. O risco epidemiológico, o risco moral de utilização, o custo da rede assistencial, enfim, todo o suporte de sinistralidade a operadora precisa oferecer, para não ocorrerem as surpresas. Eu gosto sempre de dizer que meses de março, abril e maio são os meses de troca de operadoras, porque as operadoras não oferecem o suporte, apresentam o reajuste do pool de risco, por exemplo, lá no mês de março, não é? E o cliente fica espantado com o percentual. Por quê? Porque ele não tem uma noção clara sobre como funciona e porque não recebeu o suporte necessário para isto. Então, se você quiser, você que é contratante de plano coletivo empresarial, se você quiser falar mais sobre esse assunto, entre em contato aqui com a gente, que eu vou ter muito prazer em ampliar o debate sobre reajuste de planos coletivos empresariais. Grande abraço.